Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à série de livros Perdida, de Karina Ricci. Hoje é o segundo livro da série, vamos falar sobre Encontrada. E eu também não consegui parar de ler, porque, assim, é tão ou até melhor do que o primeiro, do que o Perdida. A narrativa é tão ou mais cativante até do que Perdida. A história, os personagens, tudo é tão até mais envolvente. O romance entre os dois está tão ou até mais quente e envolvente, porque é lindo de se acompanhar tudo. A narrativa, a trama, né, que nós vamos ter várias tramas, várias coisas acontecendo durante toda a obra. Vamos ter, inclusive, uma pitadinha aqui de mistério. E é sensacional. A escrita da Karina, gente, é uma coisa impressionante. Você não consegue parar de ler realmente, porque ela te envolve e te mantém presa de uma forma, e é de uma sensibilidade. E o livro te emociona, já começa te emocionando no começo, no meio, no fim, você chora litros e pronto, acabou. Essa que é a verdade. É lindo, é emocionante, super gostoso de se acompanhar. É um livro para ser sentido, é um livro para você ler e apreciar, uma boa viagem e uma boa literatura. Diretamente à história, então, né? Tudo começa quando a Sofia, depois de tudo que ela passou no primeiro livro, de todas as suas dúvidas, de todos os seus dilemas, ela decide, então, ela aprende que o lugar dela, na realidade, é ao lado do Ian, em 1830. Ela vai ter, então, essa opção de escolher. Muitas coisas vão acontecer, né? Não vou dar spoiler, mas a forma como ela chegou a essa conclusão, que ela é sugada rapidamente, abruptamente, naquele momento H, na hora H que ela resolveu ficar, né, ali com o Ian, ela é sugada de volta, e então ela tem um vislumbre das coisas que aconteceriam e tudo. Ela pensou, não, eu não posso ficar aqui, eu preciso voltar, e tantas coisas acontecem, e ela volta, dessa vez para ficar, e o reencontro dos dois é aquela coisa linda, maravilhosa. Ian, então, a pede em casamento, e aqui nós vamos ter em Encontrada justamente o tão esperado momento, o casamento dos dois, de Ian e Sofia. E o Ian, gente, ele é um fofo, ele não vai medir esforços, né, a partir do momento em que ele a pede ali em casamento, e nós vamos ter aqui todos os preparativos. Então o livro é muito gostoso, ele gasta tempo, ele coloca a gente ali naquela situação, nas cenas, os mínimos detalhes ali, os preparativos para a festa, todo mundo preocupado, todo mundo agitado, e a Sofia mais do que ninguém, e os dois extremamente apaixonados, não podem ficar sozinhos um segundo que estão se pegando, e é muito divertido, porque nós temos aqui a senhora Madalena, né, e o senhor Gomes. Os dois são, gente, são demais, né, principalmente aqui neste livro. A gente sente ali uma proximidade maior, inclusive, da Sofia com eles, né, que são os empregados ali da casa, e a dona Madalena e tudo mais. E vira e mexe, a dona Madalena pega os dois ali se beijando e para imediatamente com isso, dona Sofia, mas onde já se viu, né? Senhor Clark, tire as mãos dela imediatamente, isso são modos de se comportar, e a senhorita vá para o seu quarto imediatamente. É muito engraçado. Assim, é muito gostoso de se acompanhar, ver a Sofia tentando se adaptar a esse ambiente ali, apesar de que um dos grandes problemas, uma das grandes aflições que ela vai sentir é justamente essa, é justamente tentar se enquadrar, a saudade que ela vai ter, inclusive da Nina, que é a melhor amiga dela, que eu acho que eu não mencionei, a melhor amiga dela que ficou lá no passado, não, melhor, ficou lá no futuro, que chama Nina, que inclusive estava de casamento com um dos amigos também em comum que elas tinham, que se chama Rafael. E um dos motivos pelos quais ela voltou foi porque ela pensou assim, bom, a minha melhor amiga que eu tenho no mundo se casou,
E quer saber? Ela vai ficar bem, porque pelo menos ela tá casada, ela tem alguém. Eu acredito que ela vai ficar bem feliz. Ela casou e tal, enfim. Então eu falei, eu vou voltar para o meu mundo, vou ficar com o Ian e procurar a minha felicidade também. E o que acalmava o coração da Sofia era saber que a sua amiga também tinha encontrado a felicidade, então ela estaria bem, é isso que importa. Então, mas é lindo. Então, esse vai ser um dilema muito grande da Sofia. A saudade da Nina, falta de algumas coisas, né, que existiam na época dela, o banheiro, ela vai se envolver no projeto ali, vai tentar desenhar para mandar construir um banheirinho ali na casa dela, e essa coisa toda. Mas é muito legal, é muito bonitinho a gente ver o quanto ela vai querer, em um dado momento ela vai tentar se vestir totalmente igual às damas daquela época, o cabelo, fazer o coque e tudo mais, né? O Ian não vai gostar muito, porque ele disse, você nem sequer pense em mudar, né? Você não é diferente, você é você, e eu não quero que você seja nada além disso, enfim. Mas é uma coisa muito linda, muito fofa. Tá tudo muito mais bonito aqui, muito mais romântico, inclusive. O Ian cada vez mais fofo e apaixonante, apesar das coisinhas que a gente vai, uns probleminhas que eles vão enfrentar aqui no meio do caminho, mas é tudo muito divertido e emocionante. Então a gente tá nessa euforia, nessa preparação ali para o casamento. O que acontece? A Sofia vai perceber que o Ian tá meio triste, meio preocupado, principalmente quando chega o dia do casamento. A Sofia vai ter algumas ideias, assim, ela vai pensar, eu acho que ele tá tendo problemas financeiros, porque eles estavam ali fazendo todas as coisas, organizando tudo, e a Sofia agora, ela era a senhora Clark, ela tinha que ser agora responsável por aquela casa e tudo mais. Mas ela meio que estava tentando se meter ali nos negócios do Ian, porque ela achou assim, bom, ele cancelou a viagem de lua de mel, eles não iriam viajar, porque ele disse que estava tendo problemas, enquanto ele não resolvesse determinado problema, enquanto não fosse seguro, e um monte de coisa assim, que ele foi falando, ela não entendeu, mas enquanto não puder, a gente não vai poder, né, vamos adiar essa viagem e tal, então ela ficou meio preocupada. Será que ele gastou demais comigo? Será que ele tá gastando demais com esse casamento? Eu acho que ele tá com problemas financeiros, porque ele tá fazendo cortes, ele não vai ter a nossa viagem de lua de mel. E ele anda muito preocupado, muito abatido também, e muito ansioso, andando de um lado pro outro. Ela ficou preocupada. E no meio disso tudo, acontece um outro probleminha, né? Sofia toda desastrada, como sempre. Ela vai quebrar um relógio de bolso do Ian. Esse relógio de bolso, justamente, era uma relíquia da família, presente do pai dele e tudo mais, né? Então, é claro, era algo que ele apreciava, né? Não só tinha valor, mas era importante para ele. E a Sofia fica muito triste por isso, né? E ele já andava tão estressado. Ela falou, bom, talvez seja por causa do casamento, né? A Sofia também estava, por outro lado, estressada, morrendo de medo de alguma coisa dar errada, de ela tropeçar no vestido na hora, e ela é bem capaz disso mesmo, porque ela é maluquinha, e enfim. E ela percebia que o Ian estava realmente preocupado que alguma coisa fosse dar muito, muito, muito errada, e ela ficou preocupada por isso, né? A agonia dela agora era saber o que estava tanto incomodando o Ian. Eles têm, né, o casamento, é uma coisa linda, maravilhosa, fofo, romântico. Tem lá um problema, como não podia deixar de ter, né? Mas tudo se resolve, eles se casam, tudo é muito maravilhoso. Os dois juntinhos, um romance, as trocas de promessas ali de amor e tantas coisas tão bonitas que vão acontecer. Gente, é lindo, 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 lindo demais. Só que a partir desse momento, depois que eles se casam, aí o Ian vai ficar mais preocupado e mais abatido ainda. Ele vai ter um episódio, vai ter uma noite aí que ele vai, inclusive, ter um pesadelo, e ele vai gritar, e ela não vai entender o que está acontecendo. Ela diz, Ian, se acalme, o que foi? E ela entendeu que esse pesadelo tinha alguma coisa a ver com ela, e aí pronto, né? É que ela ficou preocupadíssima. O que eu posso fazer? Ele tá tendo problemas, alguma coisa tá errada, será que é dinheiro? O que será que é? Pois aí ela pensou, eu vou preciso fazer alguma coisa pro meu marido, já que eu quebrei esse relógio dele,
eu vou comprar um relógio novo para ele. Só que, como é que eu vou pagar um presente para ele com o próprio dinheiro dele? Né? Porque, lógico, todo dia ele dava dinheiro, deixava umas moedinhas para ela e tudo mais, mas ela não queria, né? Ela queria dar um presente para ele. Ela disse, se eu for comprar um relógio, alguma coisa pro meu marido, com o dinheiro dele, não tem graça. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E ela deu um jeitinho lá, comprou esse relógio para dar de presente para ele. A coisa mais linda, a inscrição que tem nesse relógio é a coisa mais linda. O momento em que ele recebe este relógio é a coisa também mais linda. Só lendo mesmo para vocês verem, vocês se derretem assim por esse casal que é lindo demais. E então ela faz tudo isso aí por ele, tentando acalmá-lo e tentando entender qual que era o problema, para ver se ele ficava um pouquinho mais feliz. Ela disse, não, eu quebrei o relógio. Ele não tá querendo me falar, mas com certeza ele tá triste porque eu quebrei o relógio dele. Então ela compra. Com o dinheirinho que ela conseguiu ali e tal, umas economiazinhas. E ela nesse meio tempo, ela estava desenvolvendo ali, fazendo em casa mesmo alguns produtos de beleza, já que lá naquela época não tinha nada, né? Então ela pegou alguns óleos, algumas essências, algumas frutas e ela mesma ali fez uma espécie de shampoo. E aquilo estava dando resultado, o cabelo dela estava lindo, maravilhoso. Ela deu um pouquinho para Elisa, né, que era a cunhadinha dela, que também se encantou. A Elisa falou para uma amiguinha dela, que falou para outra amiga. No dia seguinte já estava todo mundo... Olha, era dia da lua de mel dela, inclusive, mas ela recebeu uma carta. Senhorita, claro que me perdoe incomodá-la, principalmente num dia como hoje, mas eu fiquei sabendo do seu produto maravilhoso. E se ela poderia me fornecer um pouquinho, né? Eu vou mandar um rapaz aí para buscar. E ela mandou. Tá bom. Quando veio o rapazinho, pode mandar. Ela pegou, preparou com todo carinho um vidrinho. Pode levar lá pra senhorita Valentina. Beleza. E o rapazinho disse, deixou um dinheiro na mão dela. Tome. Ela, por quê? Não, é lógico, a senhora Valentina falou pra eu não... pra eu não voltar com esse dinheiro, que era pra senhora aceitar, porque né, ela precisava de alguma forma retribuir. E aí, mas eu não tô vendendo, não, mas fique com o dinheiro e tal, eu não posso voltar. Tá bom, ela aceitou e deixou guardadinho lá. Depois uma outra amiga veio e a mesma coisa, pegou um vidrinho, ela ia dar o vidrinho, mas a amiga não deixou o dinheirinho na mão dela, umas moedinhas, não, fique com o dinheiro. Isso aconteceu de novo e aí ela percebeu. Eu acho que eu tenho uma fonte de renda aqui, né? Peraí, eu acho que eu vou vender um ou dois aqui, aí eu pago o relógio todo de uma vez e tá de boa. Só que ela não contou nada para o Ian, porque era uma surpresa, era um presente para ele, é claro. Uma surpresa que ela queria fazer. Não, ela não contou, beleza. E aí o que acontece? Ela vai passear e ela deixa lá, uma das amiguinhas dela vai contar, ela vai na mercearia ali, uma espécie ali de farmácia, e o rapaz fala, não, a senhora precisa me vender. Olha, tá fazendo muito sucesso, as mocinhas todas estão comentando, se eu tivesse esse produto aqui para vender, olha, tem gente procurando aqui, mas assim, olha, precisa fazer, deixa alguns aqui, e com certeza vai ser um bom negócio. Aí ela pensa, não posso fazer isso, mas eu não posso contar pro Ian, ele não vai permitir, e sei lá, eu não sei o que eu posso fazer. Mas a ideia era boa demais, a chance era boa demais, então ela aceita, ela faz lá a primeira remessa, juntamente lá com os criados, principalmente ali a senhora Madalena, que ajuda ela a espremer as frutas, a fazer as coisas lá, né, e tal, ela consegue fazer uma remessinha ali e retorna até um dinheirinho razoável para ela. Só que então, eles se casaram, né, nesse meio tempo aí, ela estava escondendo isso do Ian, porém o Ian estava escondendo algumas coisas dela também, por exemplo, o que o perturbava tanto. E como ela achava que o problema era dinheiro, então ela foi guardando, aceitou, não falou nada para ele, ela guardou, disse, o dia que eu precisar, né, eu tenho aqui um dinheiro, eu ajudo. Então, mas é muito legal, porque um dia ela simplesmente entende qual que era o problema. Eles eram recém-casados, um dia tem uma festa, e uma velha lá, gordona, que estava simplesmente falando demais, falou na frente dela. Não, porque, olha, você já sabe, as mocinhas estão morrendo, essa já é a quarta, e não sei o quê. E ela só de ouvido assim, que história é essa? Como assim já é a quarta mocinha que morre? Porque ela tinha ouvido numa noite anterior, né, o doutor falar que uma moça havia morrido, mas de uma forma assim muito trágica, muito absurda, de uma forma terrível. E já era a quarta ou quinta mocinha que morria da mesma forma.
de uma forma cruel, terrível. E assim, ela disse, não, é a maldição das mocinhas recém-casadas, é uma maldição. E pronto, né, a Sofia, meu Deus, que história é essa? Daí, lógico, o Ian tava lá, né, ouviu tudo também e disse, a Sofia, não ouça, isso é bobagem, isso não existe. Mas ela disse, no entanto, era isso que estava perturbando tanto o Ian. Por isso ele não quis viajar, sair na lua de mel, porque ele sabe que alguma coisa tá para acontecer, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que no fundo ele acredita nessa maldição. Pois foi bem isso. Mas aí, assim, na hora eu já descobri por que só as mocinhas estavam morrendo e não os homens. Só que na hora eu já saquei, já matei a charada. Só não tava batendo o porquê que só mocinhas e, assim, de preferência recém-casadas, porque se fosse o que eu estava pensando, seria qualquer mulher nessa situação, naquela situação específica, teria aquela morte absurda, aquela morte cruel, uma morte realmente muito trágica. Mas seria qualquer mulher. Mas eu estava certa. Acontece que eles falaram essa questão aí de ser mocinhas e recém-casadas, mas é mais por conta mesmo da ignorância do povo daquela época, né? Não sabia direito o que estava acontecendo, não sabia como falar, então diziam, bom, é maldição que vai pegar aí qualquer mocinha recém-casada, porque aquela já era a quarta, quinta mocinha que morria dessa mesma forma absurda. E aí a gente vai descobrir o que é que estava causando essas mortes tão trágicas, né? Naquela época lá para aquelas mulheres. E de fato eu estava certa. Mas, gente, que loucura. É muito legal, é muito interessante. E aos poucos a história vai se desenvolvendo. Vai ter uma tia chata do Ian que vai se hospedar ali desde o dia do casamento deles e não vai sair do pé deles. Como eles não vão sair mesmo de lua de mel? Então a mulher vai ficar lá na casa o dia todo infernizando a vida da Sofia, coitada. E ela já toda atormentada porque ela não conseguia esconder mais, não queria esconder uma mentira dele. E ele estava todo estranho também. Mas, enfim, o que vai acontecer? Ela vai dedurar. E o Ian vai ficar louco, né? Vai ser a primeira treta, a primeira briga que eles vão ter, né? Que ela descobre que ele fez essas coisas todas escondidas dele. E de modo que, nossa, vai ter toda uma situação triste, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. E ao mesmo tempo é muito interessante, porque ela vai aos poucos se descobrindo que apesar de tudo isso, apesar de toda esse jeito dela de ser, né, todo maluquinho e que não consegue se adaptar àquela época, mas ao mesmo tempo ela ama demais o Ian, isso vai ficar muito claro, tudo vai servir para tornar até o amor dos dois mais forte ainda, e ela se tocar ainda mais de que, não, este é o meu lugar, porque ela vai se sentir indigna, ela vai se sentir triste, até porque a mulher lá, essa tia, essa véia, vai humilhar a menina de todas as formas, vai dizer, não, meu sobrinho querido, ele podia ter escolhido alguém melhor, tá jogando o nome da família na lama por se casar com qualquer uma, que não tem nem dote, que nem não sei o que, é uma qualquer, tadinha da Sofia. Então ela vai se sentir realmente muito triste, muito desqualificada, ela vai acabar sentindo isso mesmo, assim, que ela não se encaixa e que ela não é boa o suficiente, né, para estar ali com o Ian, e que de fato ela poderia ali trazer problemas para a família dele, especialmente em algo que se relaciona a Elisa, que essa véia aí também vai implicar com a Elisa, que é a irmãzinha do Ian. Então ela diz, eu não quero causar problema para o Ian, não quero causar problema para Elisa, e não sei o que. Aí ela vai, sabe, essa é um dos conflitos que ela vai ter. E o Ian, por outro lado, vai ter os conflitos dele também. E, gente, mas quando os dois se juntam, quando as coisas sempre se resolvem, independente de tudo, independente do que a Sofia passe, o Ian tá sempre lá, sempre do lado dela, não ouça, não mude, porque é você que eu amo, não adianta, e enfim, é lindo demais, lindo, lindo, lindo. E que final maravilhoso. E para a Sofia não se sentir tão sozinha, porque vai ter um momento em que ela vai ficar afastada do Ian. Veja só, os dois, inclusive,
assim, recém-casados, praticamente em lua de mel, e os dois vão ali passar alguns momentos afastados, poucos, mas aquilo para ela vai ser tão pesado, sabe? Tipo, ela vai se sentir sozinha, desesperada, porque o Ian é tudo que ela tem no mundo. E para não se sentir tão só, ela vai pedir conselhos, quer pedir conselhos para a Nina, que é essa melhor amiga dela que está lá no futuro. E ela não tem como conversar com ela, ela desabafa então através de cartas. E diz tudo que está acontecendo, tudo que ela está sentindo. Eu preciso de sua ajuda, eu preciso do seu conselho, como é que eu posso mudar, como é que eu posso ser a esposa que o Ian precisa, eu vou perdê-lo, uma hora ele vai se tocar, que eu só vou fazer besteira, que eu vou jogar o nome da família dele na lama, e eu preciso fazer alguma coisa e tal. Ela toda desesperada começa a escrever cartas então para Nina e deixa ali guardado. E vai ter um momento muito bonito também, que ela vai se encontrar com o padre, vai abrir o coração para ele, naquele momento o Ian vai aparecer, ele vai estar ouvindo tudo, e é uma coisa muito linda. E aos poucos ela vai se encaixando ali, realmente, vai fazendo amizades. A amizade dela com esse padre vai ser muito interessante também, principalmente com o doutor. Esse doutor também é muito engraçado, gente, porque ela vai ter meio que medo dele, né? Porque ela vai achar que esse doutor a qualquer momento vai internar lá no sanatório, porque ela é louca, porque não sei o quê, porque ela veio, né, do futuro. Então ele meio que vai entender isso, então ela meio que vai se abrir para ele. Ele meio que já sabe que ela não é normal, que tem alguma coisa de muito diferente com ela, mas ele vai dar um apoio quando ela precisa, ele vai ser carinhoso com ela nos momentos mais difíceis, quando ela estiver ali numa... E sabe o que é interessante também? Porque a gente vê aqui, ela vai ter essa preocupação com o Ian. Qual que é o problema dele? Por que ele se preocupa tanto? Deve ser dinheiro. No primeiro momento, ela vai quase brigar com ele também, porque ela quer ajudá-lo ali a fazer a contabilidade dos negócios do Ian. Não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Mas veja bem, ela quer assumir as coisas, ela quer fazer as coisas, ela quer assumir até a contabilidade das coisas do Ian. Mas ela não consegue lidar com a casa, porque, tipo assim, ela tem coisas para fazer, a administração da casa é responsabilidade dela. Tanto é que tem um momento em que chega lá, vem um padre visitar e tudo mais, e vem justamente o Sr. Gomes, né, que é esse empregado, e diz, olha, assim, o padre fulano chegou aqui, se encontra aqui, não sei o quê. Aí ele ficou parado, né? Tipo, chegou a visita. E ele ficou parado lá, olhando pra cara da Sofia. E aí a Elisa, Sofia, e aí, faz alguma coisa. Tipo, o quê? Não, dê alguma ordem. Por favor, façam entrar. Aí ela olha pra ele, tá certo? Que mais? Tá, façam entrar, eu vou atendê-lo, leve-o até a biblioteca. Que mais? Tá, pode ser. E aí, que mais? Ofereça a ele, ofereça bolo e chá e alguma coisa. Isso é tudo. Muito obrigada, senhor Gomes. Tá bom. E aí? Ai, Elisa, me saí bem, tá certo? Fiz alguma coisa errada? Não, tá certo. Você fez bem, oferecer chá, em deixar a visita escolher se ela vai querer chá ou café, oferecer bolo, não, tá certinho. Então, assim, ela tá muito... ela fica muito ansiosa, muito perdida em fazer as coisas, né? Mas é muito interessante. Ela vai se meter em muitas, mas muitas confusões atrapalhadas nessa questão de administração da casa. Mas é muito legal, muito lindo de se acompanhar. Eu acho que eu me diverti até mais, assim, do que no primeiro, porque aqui a gente já tem, assim, a construção dos personagens, a gente já os conhece, a gente quer mais deles, e aqui tem tudo muito mais aprofundado, todas as relações de uma forma muito mais aprofundada. E tem uma coisa muito linda, ao mesmo tempo triste, envolvendo ali o Ian, né, em relação a um cavalo, a perda de um cavalo. Porém, uma outra coisa maravilhosa envolvendo o nascimento de um cavalo. E outra coisa mais maravilhosa ainda no final, que é tipo um foreshadowing que vai acontecer e que tipo... o que a Sofia manda o Ian fazer nesse instante e ele de uma forma tão assim... amorosa e tão... Gente, esse cara é tudo. Maravilhoso, gente. Sem palavras. E vai acontecer uma coisa linda no final, gente. Que final. Aliás, tem duas coisas que acontecem no final que é pra chorar. Chorar realmente. Algo envolvendo Sofia
e justamente algo envolvendo a Nina, a amiga dela, e o Rafa no final da história, né? O Rafa, que é o agora marido da Nina, e é lindo demais, gente, é lindo demais algo que envolve esses dois, e você chora com eles, com o Rafa e com a Nina. Gente, é uma coisa linda, 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 linda. Você precisa realmente ler este livro. Encantada, a continuação ali da série Perdida, de Karina Ricci. Fica aqui a minha recomendação 5 estrelas e até a próxima.